Olá, boa noite e a paz a todos. Chegando para a leitura de um versículo da Palavra de Deus, encontramos em Provérbios, capítulo 20, e o versículo de número 20. Assim está escrito: o que a seu pai ou a sua mãe amaldiçoar, apagar-se-lhe-á a sua lâmpada, e ficará em trevas densas. Olha que conselho importante que Salomão deixou registrado aqui neste versículo de número 20. Falando sobre o relacionamento pais e filhos, filhos e pais, ou seja, a maneira como se deve relacionar a família. Aqui falando com relação ao tratamento de filhos para com os pais. Em outras passagens fala sobre o relacionamento de pais com os filhos. Em outras fala do esposo com a esposa e vice-versa. Mas aqui está focalizando o princípio de filhos para com pais. Então, Salomão deixou escrito assim: olha, o que a seu pai ou a sua mãe amaldiçoar, apagar-se-lhe-á a sua lâmpada e ficará em trevas densas. Ora, quem são os nossos pais? O nosso pai e a nossa mãe. Foi alguém unido por Deus, e Deus permitiu que na união deles nós viéssemos à existência. Eles não nos rejeitaram, eles nos receberam com amor, com alegria, com tanto carinho possível. E nós encontramos que o cuidado dos nossos pais, quando nós éramos novinhos, logo após o nascimento, todo cuidado, porque nós éramos muito frágeis, fracos, mas o cuidado, o amor e a responsabilidade dos nossos pais para conosco fez com que eles devotassem todo o cuidado necessário que nós estávamos precisando naquela época. E nos proporcionou o crescimento, um ambiente familiar, colocou todas as coisas necessárias para o nosso bem, para o nosso desenvolvimento. Quando começamos a balbuciar as primeiras palavras, eles com amor, com cuidado, foram puxando para que a gente fosse cada vez melhorando o nosso relacionamento através da fala, o crescimento, a alimentação, o calçado, o vestido, a proteção. E isso foi acontecendo e nosso desenvolvimento foi sendo normal, como de todas as pessoas. Quando chegou a época, nos levou para a escola para recebermos ali uma formação e sempre cuidando, provendo o melhor para nós, sempre no desejo de ver a cada um de nós, os seus filhos, desfrutando com alegria, com satisfação e grato a Deus por pertencer àquela família. Nós não escolhemos a família em que vamos nascer. É Deus quem determina para cada família o que é do propósito e da vontade dele. E a nossa família também não é consultada se nos quer receber ou não. O milagre é feito pelo Senhor nosso Deus. Então viemos à existência e os nossos pais têm todo cuidado com a nossa vida, desde a nossa concepção até praticamente a nossa morte, se morrermos antes dos nossos pais, o que hoje em dia está muito comum. O normal seria os pais partirem primeiro, depois os filhos, mas nos dias em que nós vivemos, nós observamos uma grande maioria de filhos que vão antes dos seus pais. Mas o que está em foco aqui é aquele filho que recebe todo o cuidado, todo o carinho, todo o amor, toda a educação dos seus pais, tanto do pai quanto da mãe, e mesmo assim ele se revolta
contra seu pai e sua mãe. Não demonstra para com eles gratidão, não presta obediência, não sabe honrar pai e mãe, mas sabe reclamar deles e lançar pragas. Amaldiçoar o pai e a mãe é lançar pragas, é desejar o mal para eles, é desejar que eles morram, é desejar que eles se deem mal na vida. Isto é uma ingratidão muito grande, porque depois de recebermos todos os benefícios e cuidado dos nossos pais, nós ainda nos voltamos contra ele, como se eles nos tivessem feito mal. É assim que a humanidade tem demonstrado a sua vivência. E existem aqueles que, por outro lado, eles reconhecem o valor, a honra dos seus pais, eles o honram, o amam, são gratos, glorificam a Deus, agradecidos pelo pai, pela mãe que tiveram, pelo cuidado, pelo carinho, pela educação, pelo amparo, pela proteção. E tudo isso. Mas o que diz a palavra de Deus é que aquele que a seu pai e a sua mãe amaldiçoar, a lâmpada dele será apagada. Ele vai ficar em trevas densas. Quando Deus, através de Moisés, falou sobre este ponto, lá no livro de Êxodo, no capítulo 21 e o versículo 17, está escrito a seguinte palavra. Êxodo 21 e 17. Observe aqui o que Moisés deixou escrito. E quem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá. Isso já foi dito pelo Senhor e ficou registrado. E em Levíticos, no capítulo 20, o versículo de número 9, observe o que está escrito lá. Levíticos, capítulo 20, versículo 9. Quando um homem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá. Amaldiçoa seu pai ou a sua mãe, o seu sangue é sobre ele. Então veja, o próprio Deus determinou que assim acontecerá para o filho que amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe. Ao passo que, quando nós observamos lá em Efésios, no capítulo 6, veja um mandamento importante que ficou registrado lá, mas que, na maioria das vezes, os filhos esquecem do que Deus deixou registrado. Diz aqui, ó, vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Então, honrar pai e mãe é um mandamento, é uma ordem do Senhor. E quando nós cumprimos isto, então diz-nos que tem uma promessa de Deus para a nossa vida. Qual é a promessa? Diz aqui, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Então esta é a promessa de Deus para os filhos que honram os seus pais. Já do outro lado, aqueles que não honram e ao invés disto amaldiçoam seu pai e a sua mãe, eles não têm o mandamento com promessa, os dias deles não serão prolongados na face da terra e eles terão a sua lâmpada apagada e ficarão em trevas densas. Os dias destas pessoas, destes filhos ingratos, eles serão levados no meio dos seus anos. Eles não terão vida prolongada. Eles não terão a bênção de Deus sobre a vida deles. Porque eles escolheram um caminho contrário à vontade de Deus. Ao passo que Deus, na sua palavra, diz que é para honrar, é para obedecer, qualquer atitude nossa que não combine com este mandamento do Senhor de honrar, obedecer, vai afetar negativamente a nossa vida. Então, o que vai acontecer com cada um de nós? A palavra diz que a lâmpada será apagada e ficará em trevas densas.
Então, observe como é importante nós nos atermos à palavra de Deus. Às vezes encontramos as pessoas que, diante de estranhos e desconhecidos, parece realmente que é até um anjo. Mas quando chega diante do pai e da mãe, só eles sabem o que ouvem dos filhos, a desfeita que fazem, o desagravo, a maldição que lançam contra seus pais, a revolta que se estabeleceu no coração daquele filho, e ele vive naquela ignorância. Deus abençoe Sidney. E ele vive naquela ignorância, com brutalidade, com reclamação, fala mal do pai, da mãe, não honra, não considera, não ama, não demonstra amor, não revela carinho para com seus pais. Então a palavra de Deus, ela é firme neste ponto. Ela vai nos dizer o seguinte, que quando a pessoa age desta forma, o Senhor Deus determinou que ele seja levado à morte. Ele vai enfrentar a morte. E uma morte terrível. Por quê? Porque ele não terá, no momento da ressurreição, aquele encontro com o Senhor. Ele vai para outra parte. Ele vai ter o encontro no final para receber a sentença dele pela ignorância, pela desobediência, pela ingratidão, pelas maldições que este filho lançou contra seus pais. Então, tudo vai dar ruim para o lado dele. Mas enquanto ele é novo, ele tem saúde, ele faz estas coisas e pensa que ele vai à frente e vai ser bem-sucedido. Mas todo filho que entra por este caminho, ele é um derrotado. Ele não vai prosperar. A bênção de Deus não vai estar a favor deste tipo de filhos. Porque a palavra de Deus é clara. Quando obedece, quando honra, tem do Senhor o mandamento com promessa. Para que te vá bem. Ir bem é ser bem-sucedido. É conseguir resultados esperados. E os dias na terra vão ser multiplicados. Deus vai acrescentar dias a estes filhos que sabem obedecer, que sabem honrar, que sabem respeitar, que sabem defender, que sabem valorizar os seus pais. E muitas das vezes eles fazem todo este tipo de crueldade com os pais, os desacreditam, xingam, chamam de mentiroso, ignoram, colocam muitas das vezes eles abaixo de cachorro. O tratamento que eles fazem com os pais é desse teor. Só que tem uma coisa: o dia que faltar o pai e a mãe, eles virão com choro, com arrependimento, mas não é arrependimento, é remorso. Porque se fosse arrependimento, deveria ter feito em vida com o pai. Pai, me arrependo de fazer isso. Mãe, me arrependo de ter feito aquilo, aquilo outro. Estou aqui para pedir perdão, me perdoa. O pai perdoa, Deus perdoa. A bênção de Deus se estabelece na vida deste filho. E nós observamos muitos que quando o pai e a mãe estavam em vida, nunca deram valor. Nunca demonstraram um carinho, uma gratidão. Nunca honraram. Nunca prezaram pelo nome dos seus pais para que não fossem difamados, prejudicados, sempre zelando, cuidadoso. Então, estes que são cuidadosos sempre estão atentos. E quando o pai ou a mãe partir, esta pessoa não vai ter remorso, porque ele vai se lembrar: em vida eu honrei meu pai, eu honrei a minha mãe, eu obedeci, eu fiz o que estava no meu alcance. Portanto, não tenho nenhum remorso agora, porque sei que eles foram chamados para descansar. Já o outro lado, o lado do filho ou da filha que amaldiçoa os seus pais,
quando eles morrem, eles fazem um barulho tão grande e as pessoas pensam que aquilo é expressão de amor. Oh, como amava o pai, como amava a mãe. Não, não, isso é mentira. Isso aí é remorso. Porque não pode fazer mais nada. A partir do momento que os pais partiram, não tem nada mais a fazer. Nem tem nem como pedir perdão. E aí eles ficam com aquela coisa toda e querem demonstrar que amavam os pais, que eram próximos e por aí vai. Só que, na verdade, lá no íntimo do coração deles, eles sabem que eles não foram um bom filho, não foi uma boa filha, não tratou bem a mãe, não tratou bem o pai, os desprezou, tratou o estranho melhor do que os próprios pais. E quando iam receber uma orientação, um conselho, uma exortação do pai, logo se levantavam. E quantos filhos, usando da força física, fizeram tanta maldade com seus pais. Mas a palavra de Deus, ela nos diz, o que a seu pai e a sua mãe amaldiçoar, apagar-se-lhe-á a sua lâmpada e ficará em trevas densas. Analise e avalia o teu comportamento. Que tipo de filho você tem sido para os seus pais? Você honra os seus pais? Você ama? Você obedece? Você os reverencia? Você agradece a Deus por eles terem sido seus pais? Por você estar aonde está em função dos seus pais, que tanto te ajudou, que tanto orou por você, que pediu a Deus, que passou tantas noites em claras para proteger a sua vida e manter você na melhor condição possível. E hoje você está desfrutando de toda esta bênção, estes recursos. Você está agradecendo a Deus? É preciso demonstrar a gratidão. Os pais, muitas das vezes, eles não tiveram o conforto e o caminho que vocês tiveram como filhos. Eles se privaram de muitas coisas para que vocês tivessem o melhor da vida. E receberam. E agora, qual é a resposta que os filhos estão dando aos pais? É só olhar as notícias. Em todos os lugares, as notícias estão aí. Filho faz isto com o pai, filho, filha, com os pais, com a mãe, e aquela tristeza. Lares, às vezes, são ceifados por conta de filhos ingratos que não valorizam os seus pais. Mas eles terão a consequência a que fizerem jus. Agora, quem outrora vivia nesta condição, no seu estado de ignorância, mas chegou o tempo, a oportunidade de ouvir o Evangelho de Jesus, de ser salvo por Jesus, liberto e transformado. Não é possível que não tenha mudado o seu comportamento, porque você agora é um cristão, você está servindo a Cristo. Quem serve a Cristo deve imitar a Cristo. Não pode servir a Cristo, usufruir da salvação e manter o mesmo procedimento de outrora com relação aos seus pais. É preciso mudar este quadro. É preciso retratar-se, reconciliar-se, arrepender-se do mau caminho que tinha andado, mas agora, iluminado pela palavra de Deus, você então vai trilhar por um outro caminho totalmente diferente e vai saber amar, honrar, respeitar, abençoar e valorizar os seus pais. E quando você fizer assim, a palavra de Deus diz que você tem promessas de Deus. E os seus dias, você vai se dar bem, e os seus dias, eles serão multiplicados na terra, serão acrescentados. Esta é a bênção que Deus condicionou ao relacionamento de filhos com pais.
Então não perca essa oportunidade. Se há tempo ainda de reconhecer, reconheça. Procure entrar por este caminho que a palavra de Deus traz para nós. Ela manda honrar, ela manda obedecer, e ela ainda dá-nos uma promessa. Muito melhor do que esse outro caminho, registrado aqui por Salomão, que a lâmpada será apagada e vai ficar em trevas densas. Não vai enxergar nada à sua frente, por conta da ignorância, da brutalidade e da ingratidão. É só você olhar à sua volta, você vai identificar pessoas que agem desta forma. Mas observa qual será o fim dessa pessoa. Veja se ele tem resultados positivos na vida. Não tem. Não tem como a pessoa agir mal e receber o bem. Ele vai receber as consequências do que ele fez. Então, para nós lembrarmos, o que a seu pai ou a sua mãe amaldiçoar, apagar-se-lhe-á a sua lâmpada e ficará em trevas. Trevas. Coração de pai e de mãe deve ser recepcionado pelos filhos, devem estabelecer um amor, uma obediência, um respeito, uma honra, porque o coração de pai e mãe é voltado totalmente para os filhos. Quando eles estão em dificuldade, os pais são os primeiros que sofrem para tentar reverter a situação e vê-lo bem, e prosseguir bem na vida. Agora, quando entra por este caminho, não tem como haver uma reciprocidade do pai. Por quê? Porque eles estão num caminho totalmente contrário àquilo que foi estabelecido por Deus. Deus abençoe, Daniel Amaro. Aquilo que foi estabelecido pelo Senhor. Então, enquanto você tem o seu pai ou a sua mãe, honre-o, como diz a palavra de Deus. Obedeça. Não cause tristeza. Não fale desaforos. Ouça o que tem a dizer. Obedeça. Se alguma coisa não lhe cair bem, não retruque. Saiba respeitar o seu pai e a sua mãe, porque assim você vai ter dias acrescentados na sua vida. Vai ter a bênção de Deus te alcançando, te levando a lugares que você jamais imaginou que poderia chegar. Então, qual é o melhor? Obedecer os pais e honrá-lo ou amaldiçoá-los? Falar todo tipo de impropérios e crueldades contra eles e os desprezarem, não os reconhecerem como os seus pais. Fica aqui esta reflexão. Se continuar no caminho da ingratidão, de amaldiçoar, de desonrar, desrespeitar, desobedecer, maldizer aos pais, saiba que de certo sua lâmpada será apagada. Do outro lado, se obedecê-lo, honrá-lo, respeitá-lo e considerá-lo, sua vida irá bem e o Senhor acrescentará anos à sua vida. Então vamos entrar por este caminho, ser um bom filho, reconhecer os nossos pais, o que eles fizeram para nós chegarmos aonde hoje estamos. O cuidado, o foco que eles tiveram. Renegaram o que era para eles para colocar na vida dos filhos. E os filhos agora olham para trás e pensam que conseguiram tudo sozinho. Não conseguiram. Conseguiram porque tiveram um pai e uma mãe que estendeu a mão, abriu o coração, pediu a Deus e o filho conseguiu.
Agora então é a vez de voltar-se para agradecer, honrar e respeitar. Pensa sobre isto. Reflita. Se houver alguma coisa diferente, procure acertar. E a partir de então, comece a andar numa nova direção. A direção da gratidão, da honra, da obediência, da consideração e do amor. Fazendo assim, tudo fluirá da melhor maneira para o seu viver. Pensa sobre isto. Querendo Deus, amanhã retornaremos.